A Santa Igreja nos chama juntos hoje, para que possamos ouvir de seus lábios a triste história da queda de nossos primeiros pais. Este terrível evento implica a paixão e a cruel morte do Filho de Deus feito homem, que misericordiosamente assumiu a si mesmo para expiar este e todos os pecados subsequentes cometidos por Adão e por nós seus filhos. É de extrema importância que devemos entender a grandeza do remédio, devemos, portanto, considerar a gravidade da ferida infligida. Para isso, passaremos a semana presente meditando sobre a natureza e as consequências do pecado de nossos primeiros pais. Anteriormente, a Igreja costumava ler em seus matins de dia aquela passagem do livro de Gênesis, onde Moisés se relaciona com todas as gerações futuras, mas em palavras de simplicidade mais impressionante e sublime, como o primeiro pecado foi trazido ao mundo. Na presente forma da liturgia, a leitura desta história da queda é adiada até quarta-feira, e os dias anteriores nos dão relato dos 6 dias de criação. Vamos antecipar a grande instrução, e começar de uma vez, na medida em que forma a base do ensino da semana inteira. Do livro de Gênesis 3, 1 a 19. Agora a serpente era mais sutil do que qualquer uma das bestas da terra, que o Senhor Deus tinha feito. E ela lhe disse à mulher: porque Deus ordenou que você não comesse de todas as árvores do paraíso? E a mulher respondeu-lhe, dizendo: do fruto das árvores que estão no paraíso nós comemos, mas do fruto da árvore que está no meio do paraíso, Deus nos ordenou que não devemos comer, e que não devemos tocá-la, para que talvez não morramos. E a serpente disse à mulher: não, você não deve morrer, pois Deus sabe que em que dia vocês comerão lá, seus olhos serão abertos, e vocês serão como deuses, conhecendo o bem e o mal. E a mulher viu que a árvore era boa para comer, e justa aos olhos, e deliciosa de se ver, e ela tirou a fruta dela, e comeu, e deu ao marido, que comeu. E os olhos de ambos foram abertos. E quando eles perceberam-se estar nu, eles costuraram juntos figleaves, fizeram-se aventais. E quando ouviram a voz do Senhor Deus caminhando no paraíso, no ar da tarde, Adão e sua esposa se esconderam do rosto do Senhor Deus, no meio das árvores do paraíso. E o Senhor Deus chamou Adão, e disse-lhe: onde você é? E ela lhe disse: eu ouvi a tua voz no paraíso, e eu estava com medo, porque eu estava nu, e eu me escondi. E ela lhe disse: e quem te disse que tu estava nu, mas que tu comeu da árvore por onde eu te comandei que você não deveria comer? E Adão disse: a mulher, que você me deu, para ser minha companheira, me deu a árvore, e eu comi. E o Senhor Deus disse à mulher: por que você fez isso? E ela respondeu: a serpente me enganou, e eu comi. E o Senhor Deus disse à serpente: por que tu fez essa coisa? Tu é amaldiçoado entre todos os bovinos, e bestas da terra, sobre teu peito você vai, e terra shalt tu comer todos os dias de tua vida. Vou colocar inimizades entre ti e a mulher, e tua semente e sua semente, ela deve esmagar a tua cabeça, e tu shalt estar em espera por seu calcanhar. Para a mulher, também, ela lhe disse: eu vou multiplicar tuas tristezas, e tuas concepções. Em tristeza você traz crianças, e você estará sob o poder de seu marido, e ela terá domínio sobre ti. E a Adão lhe disse: porque tu ouviu a voz de sua esposa, e temido da árvore, por isso eu te comandei que você não deveria comer. Amaldiçoado é a terra em seu trabalho, com trabalho e labuta shalt tu comer todos os dias de tua vida. Espinhos e cardos devem trazer a ti, e você vai comer as ervas da terra. No suor do seu rosto você come pão, até que você retorne à terra, do qual tu foi levado, para o pó tu arte, e em pó tu vai voltar. Ah! Página terrível da história do homem. Só isso nos explica nossa posição atual na terra. Ela nos diz o que somos aos olhos de Deus, e quão humildemente devemos nos comportar diante de sua divina majestade. Vamos fazer disso o tema da meditação desta semana. E agora, vamos nos preparar para lucrar com a liturgia deste domingo, que chamamos de Septuagesima. Na igreja grega, chama-se Proponé, porque neste dia eles anunciam ao povo o próximo jejum da Quaresma, e o dia exato da Páscoa. Também é chamado de Domingo do Filho Pródigo, porque essa parábola é lida em sua liturgia para este domingo, como um convite aos pecadores para atrair perto do Deus da misericórdia. Mas é o último dia da semana, Proponé, que, por um estranho costume, começa com a segunda-feira anterior, assim como as 2 semanas seguintes. Missa. A estação de Roma fica na igreja de São Lourenço fora dos muros. Os antigos liturgistas observem a relação entre o justo Abel,
cujo ser assassinado por Caim é o tema de uma das responsabilidades dos matins de hoje, e o corajoso mártir, sobre cuja tumba a Igreja de Roma inicia sua 70ª. O introito descreve os medos da morte, enquanto Adão e toda a sua posteridade são atormentados, em consequência do pecado. Mas no meio de toda essa miséria se ouve um grito de esperança, pois o homem ainda pode pedir misericórdia ao seu Deus. Deus prometeu ao homem no mesmo dia de sua condenação: o pecador precisa, mas confessa suas misérias, e o próprio Senhor contra quem pecou se tornará seu libertador. Introdução. Os gemidos da morte me cercaram, e as tristezas do inferno me englobavam, e na minha aflição eu chamei o Senhor, e ele ouviu a minha voz de seu templo sagrado. Eu te amarei, ó Senhor, minha força, o Senhor é meu firmamento, meu refúgio, e meu libertador. Glória. Os gemidos. No coleção, a Igreja reconhece que seus filhos sofrem justamente os castigos que são as consequências do pecado, mas ela implora ao seu divino Senhor para enviar-lhes essa misericórdia que os entregará. Coletar. Misericordiosamente ouvir, nós suplicamos a ti, ó Senhor, as orações de seu povo, que nós, que somos justamente aflitos por nossos pecados, podemos ser misericordiosamente entregues para a glória do teu nome. Através, etc. Segunda coleta. Preserve-nos, ó Senhor, suplicamos a ti, de todos os perigos da alma e do corpo, e pela intercessão da gloriosa e abençoada Maria, a sempre Virgem Mãe de Deus, do abençoado José, dos abençoados apóstolos, Pedro e Paulo, do abençoado N. Aqui é mencionado o santo titular da Igreja, e de todos os santos, conceder-nos, em tua misericórdia, saúde e paz, que, todas as adversidades e erros sendo removidos, sua Igreja pode servir-te com liberdade imperturbável. O padre adiciona uma terceira coleta, que é deixada por sua própria escolha. Epístola. Lição da Epístola de São Paulo, o apóstolo, aos Coríntios 19:24-10:5. Irmãos, você não sabe que eles que correm na corrida, todos correm de fato, mas um recebe o prêmio. Então corra para que você possa obter. E cada um que se esforça pela maestria, se abstém de todas as coisas, e eles realmente podem receber uma coroa corruptível, mas nós um incorruptível. Eu, portanto, corro, não como uma incerteza, eu também luto, não como um batendo no ar, mas eu casto meu corpo, e o trago para a sujeição, para que talvez, quando eu tenha pregado para os outros, eu mesmo deveria me tornar um náufrago. Porque eu não quero que vocês ignorantes, irmãos, que nossos pais estavam todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos em Moisés foram batizados, na nuvem, e no mar, e todos comeram a mesma comida espiritual, e todos beberam a mesma bebida espiritual, e eles beberam da rocha espiritual que os seguiu, e a rocha era Cristo, mas com a maioria deles Deus não estava bem satisfeito. Essas palavras comoventes do apóstolo aprofundam os sentimentos já produzidos em nós pelas tristes lembranças das quais somos lembrados neste dia. Ele nos diz que este mundo é uma corrida onde todos devem correr, mas que eles sozinhos ganham um prêmio que correm bem. Vamos, portanto, livrar-nos de tudo o que poderia nos impedir, e nos fazer perder nossa coroa. Não nos enganemos, nunca temos certeza, até alcançarmos o objetivo. Nossa conversão é mais sólida do que a de São Paulo. Nossos bons trabalhos são melhor feitos ou mais meritórios do que eram dele. No entanto, ele nos assegura que ele não estava sem o medo de que ele poderia talvez estar perdido, mas para que a causa que ele castigou o seu corpo, e manteve-o em sujeição ao espírito. O homem, em seu estado atual, não tem a mesma vontade para tudo o que é certo e justo, que Adão tinha antes de pecar, e que, não obstante, ele abusou para sua própria ruína. Temos um viés que nos inclina ao mal, de modo que nosso único meio de manter nosso terreno é sacrificar a carne para o espírito. Para muitos, esta é uma doutrina muito dura, portanto, eles certamente falharão, eles nunca podem ganhar o prêmio. Como os israelitas falaram pelo nosso apóstolo, eles serão deixados para trás para morrer no deserto, e assim perder a terra prometida. No entanto, eles viram os mesmos milagres que Josué e Caleb viram. Tão verdadeiro é que nada pode causar uma impressão salutar em um coração que está obstinadamente empenhado em fixar toda a sua felicidade nas coisas desta vida atual, e embora seja forçado, a cada dia, a possuir que eles são vaidosos, mas todos os dias ele retorna a eles, em vão, mas determinadamente amá-los. O coração, pelo contrário,
que deposita sua confiança em Deus, e se torna energia pelo pensamento da assistência divina que lhe é dada abundantemente que lhe pede, não sinalizará ou desmaiará na corrida e ganhará o prêmio celeste. O olho de Deus está incessantemente em todos eles que labuplantam e sofrem. Estas são as verdades expressas no gradual. Gradual. Um ajudante no devido tempo, em tribulação, deixa-os confiar em você, quem te conhece, pois tu não os abandonou que te procuram, ó Senhor. Pois o pobre homem não será esquecido até o fim, a paciência do pobre homem não perecerá para sempre. Levante-se, ó Senhor, não se prevaleça o homem. O tratado envia nosso grito a Deus, e o grito é das profundezas da nossa miséria. O homem é humilhado excessivamente pela queda, mas ele sabe que Deus está cheio de misericórdia, e que, em sua bondade, ele pune nossas iniquidades menos do que merecem. Se não fosse assim, nenhum de nós poderia esperar o perdão. Trato. Das profundezas que chorei até você, ó Senhor, Senhor, ouça a minha voz. Deixe os ouvidos finos ficarem atentos à voz de seu servo. Se você observar iniquidades, ó Senhor, Senhor, quem deve suportá-la? Pois com ti é propiciação, e em razão da tua lei eu te esperava, ó Senhor. Evangelho. Sequência do Evangelho Sagrado de acordo com São Mateus 21-16. Naquela época, Jesus falou aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como um caseiro, que saiu no início da manhã para contratar trabalhadores em seu vinhedo. E tendo concordado com os trabalhadores por 1 centavo por dia, ele os mandou para seu vinhedo. E saindo por volta da 3ª hora, ele viu outros parados no mercado ocioso. E ele disse-lhes: vá você também para o meu vinhedo, e eu lhe darei o que será justo. E eles passaram o seu caminho. E novamente ele saiu por volta da 6ª e fez da mesma maneira. Mas sobre a 11ª ele saiu e encontrou outros de pé, e ele diz a eles: por que ficar aqui o dia todo ocioso? Dizem a ele: porque nenhum homem nos contratou. Ele diz a eles: vá você também para o meu vinhedo. E quando a noite chegou, o senhor do vinhedo vai até o seu mordomo, chame os trabalhadores e pague-lhe sua contratação, começando do último até o primeiro. Quando, portanto, eles estavam vindo, que veio na 11ª, eles receberam cada homem 1 centavo. Mas quando o primeiro também veio, eles pensaram que o deveriam receber mais, também receberam 1 centavo a cada homem. E recebendo eles murmuraram contra o mestre da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e tu os tornou iguais a nós, que suportaram o fardo do dia e os aquecedores. Mas ele respondeu a um deles: amigo, eu não te dou nada de errado, não concorda comigo por 1 centavo? Pegue o que é teu, e vá do seu jeito, eu também vou dar a este último, mesmo quanto a ti. Ou, não é legal para mim fazer o que eu vou fazer? Assim será o último primeiro, e o primeiro último. Para muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É importante que possamos entender bem essa parábola do Evangelho, e por que a Igreja insere na liturgia de hoje. Em primeiro lugar, então, vamos recordar a mente em que ocasião nosso Salvador falou esta parábola, e que instrução ele pretendia transmitir por ela aos judeus. Ele deseja avisá-los da rápida aproximação do dia em que sua lei ia dar lugar à lei cristã, e ele prepararia suas mentes contra o ciúme e o preconceito que poderiam surgir neles, com o pensamento de que Deus estava prestes a formar uma aliança com os gentios. O vinhedo é a igreja em seus vários períodos, desde o início do mundo até o tempo em que o próprio Deus habitou entre eles, e formou todos os verdadeiros crentes em uma sociedade visível e permanente. Amanhã é a hora de Adão para Noé, a 3ª hora começa com Noé e termina com Abraão, a 6ª hora inclui o período que transcorreu entre Abraão e Moisés, e por último, a 9ª hora começa com a idade dos profetas e fecha com o nascimento do Salvador. Os Messias vieram na 11ª hora, quando o mundo parecia estar no declínio de seu dia. Misericórdias sem precedentes foram reservadas para este último período, durante o qual a salvação deveria ser dada aos gentios pela pregação dos apóstolos. É por este mistério de misericórdia que nosso Salvador repreende o orgulho judeu. Pelos murmúrios egoístas feitos contra o mestre da casa pelos primeiros trabalhadores, nosso Senhor significa a indignação que os escribas e fariseus mostrariam aos gentios sendo adotados como filhos de Deus. Então ele mostra-lhes como seu ciúme seria castigado. Israel, que havia trabalhado diante de nós, será rejeitado por sua obduração de coração, e nós gentios, os últimos comer, seremos feitos primeiro, pois seremos membros daquela Igreja Católica que é a noiva do Filho de Deus.
Esta é a interpretação de nossa parábola dada por Santo Agostinho e São Gregório, o Grande, e pela generalidade dos santos padres. Mas transmite uma segunda instrução, como temos a certeza dos dois médicos sagrados que acabaram de nomear. Significa o chamado dado por Deus a cada um de nós individualmente, pressionando-nos a trabalhar durante esta vida para o reino preparado para nós. Amanhã é nossa infância. A terceira hora, de acordo com a divisão usada pelos antigos na contagem do seu dia, é o nascer do sol, é nossa juventude. A sexta hora, com o nome que eles chamam de nossa vida, é masculinidade. A 11ª hora, que imediatamente precedeu o pôr do sol, é a velhice. O mestre da casa chama seus trabalhadores em todas essas horas. Eles devem ir nessa mesma hora. Aqueles que são chamados pela manhã não podem adiar seu início para o vinhedo, sob o pretexto de ir depois, quando o mestre deve chamá-los mais tarde. Quem lhes disse que viverão até a 11ª hora? Eles que são chamados na terceira hora podem estar mortos na sexta. Deus chamará os trabalhos da última hora, como será viver quando essa hora chegar, mas se morrermos ao meio-dia, essa última chamada não nos dará certo. Além disso, Deus não nos prometeu uma segunda chamada se nós descompomos da primeira. No oftório, a igreja nos convida a celebrar os louvores de Deus. Deus misericordiosamente nos concedeu que os hinos que cantamos para a glória de seu nome devem ser nosso consolo neste vale das lágrimas. Ofertório. É bom elogiar o Senhor, e cantar com teu nome, o mais alto. Segredo. Tendo recebido, ó Senhor, nossas oferendas e orações, purificar-nos, imploramos por esses mistérios celestiais e nos ouvimos misericordiosamente. Através, etc. Segundo segredo. Graciosamente nos conceda, ó Deus, nosso Salvador, que em virtude deste sacramento, tu pode nos defender de todos os inimigos, tanto de alma quanto de corpo, dando-nos graça nesta vida, e glória no próximo. O terceiro segredo é deixado por escolha do Padre. Na comunhão antífona, a Igreja reza para que o homem, tendo agora sido regenerado pelo pão do céu, possa recuperar essa semelhança com seu Deus que Adão recebeu em sua criação. Quanto maior a nossa miséria, mais forte deve ser a nossa esperança nele que desceu para nós para que poderíamos ascender a ele. Comunhão. Faça o teu rosto para brilhar sobre o seu servo, salvar-me em tua misericórdia. Não me deixe confundir, ó Senhor, pois eu te chamei. Pós-comunidade. Que teus fiéis, ó Deus, sejam fortalecidos por tuas dons, que, ao recebê-los, eles possam sempre ter fome atrás deles, e famintos por eles, eles possam ter seus desejos satisfeitos na posse eterna deles. Através, etc. Segunda pós-comunhão. Que a oblação deste divino sacramento, nós te suplicamos, ó Senhor, purificar e nos defender, e pela intercessão da abençoada Maria, a Virgem Mãe de Deus, do abençoado José, dos abençoados apóstolos, Pedro e Paulo, da abençoada Anne, e de todos os santos, liberte-nos de todos os pecados, e nos liberte de todas as adversidades. A terceira pós-comunhão é deixada por escolha do Padre. Vésperas. Os salmos, antífonos, hinos e versículos são dados no início do volume. Capítulo 1 Coríntios 9. Irmãos, saibam que não disseram aos trabalhadores, por que você fica aqui o dia todo ocioso? Mas eles responderam, disseram-lhe, porque nenhum homem nos contratou. Vá também para o meu vinhedo, e eu lhe darei o que é justo. Vamos orar. Misericordiosamente ouvir, nós suplicamos a ti, ó Senhor, as orações de seu povo, que nós, que somos justamente aflitos por nossos pecados, podemos ser misericordiosamente entregues para a glória do teu nome. Através,